Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, Cruzeiro e Corinthians no vídeo de agora, e vou passar um recadinho antes da gente começar, tá? Muita gente tem me perguntado sobre os vídeos aqui no canal, tá? Porque a gente geralmente postava o vídeo da rodada e agora posta jogo a jogo. O que eu vou pedir para vocês, busquem aqui no canal, quem tem interesse além da própria equipe, que tem uma playlist com a rodada. Então vai ter uma playlist da 20ª rodada, com todos os jogos ali, tá? E se vocês tiverem algum feedback, alguma recomendação, por favor me passem, a gente vai trocando uma ideia, mas geralmente jogos de sábado e também de domingo pela manhã vão ficar disponíveis no sábado pela manhã, e os jogos de domingo à tarde, de segunda-feira, todos eles disponíveis no domingo pela manhã, tá? Então sábado, os jogos de sábado mais domingo pela manhã, domingo, os jogos de domingo à tarde mais segunda-feira. Bora lá pro jogo entre Cruzeiro e Corinthians já na tela para vocês. Iago, vai ser um atropelo então, né? Pelo que está aí na tela, vai ser um atropelo, porque vamos ser sinceros, todas as setas estão apontadas diretamente para o Cruzeiro, só uma não está. Que negócio é esse? Então, temos um porém. Qual é o porém? O porém é o seguinte: quando a gente for analisar o jogo, e é importante pra caramba analisar o jogo parte por parte. Ou seja, entender qual é o sentimento que você vai ter vendo o jogo e como você vai conseguir interpretar esse sentimento na hora da decisão. Ou seja, você enquanto torcedor, depois você enquanto especialista, analista, treinador, enfim, quem quer que seja. Tá? Quando você for analisar o jogo, sim, você vai ter o Cruzeiro com mais posse e progredindo mais em campo. Esse é o primeiro ponto. Então, Cruzeiro com mais posse, progredindo mais, e um Corinthians que vem aumentando essa posse como visitante, tá? Então, assim, há de se valorizar o trabalho de Vanderlei Luxemburgo neste momento, que esses índices do Corinthians são ruins jogando fora de casa, mas eram bizarramente ruins. Então, assim, há uma evolução. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Cruzeiro consegue converter, e aí é o grande ponto de falha do Corinthians ainda, converter as situações de passe para chute. Então, temos este ponto. Tá? Na hora da conversão, o Cruzeiro já consegue finalizar mais do que o Corinthians. Jamais percebam nesses dois cenários que ambas as equipes têm dificuldade na finalização. Por quê? Porque se vocês acompanharem o vídeo aqui do canal, há outras equipes com muito mais finalizações certas a gol do que as duas equipes. Então, quando a gente fala que o Cruzeiro consegue converter passe para finalização, é finalização no total. Quando ele chuta, ele ainda chuta mais certo que o Corinthians. Mas perceba que as coisas vão diminuindo a distância, até que, qual que é a única seta apontada para o Corinthians? A conversão para gol, ou seja, o Corinthians converte melhor as situações para gol do que a equipe do Cruzeiro. O detalhe muito favorável para a equipe do Cruzeiro é na outra ponta: recupera a bola mais rápido, recupera a bola mais próximo do campo, bloqueia melhor, pouca diferença ou quase nenhuma, e aí nas ações do goleiro, Rafael Cabral vai muito melhor do que o Cássio a princípio, tá? E aí o Cássio vai bem e o Rafael é que destoa, tá? Basicamente essa é a análise que a gente pode fazer. Rafael e o Lucas Perry destoam em relação ao restante dos outros goleiros, principalmente nesse momento de campeonato. Isso tudo indica o quê? Numericamente, indica que os dois cenários são favoráveis ao Cruzeiro, mas a vantagem não é grande. E esse é o problema, a gente não pode cravar nem no mando de campo, nem no estilo. Por quê? Porque do mando para o estilo há um acréscimo para o Cruzeiro, mas há um acréscimo mais significativo para o Corinthians. Tá? E nesses dois cenários você pode entender um jogo muito apertado entre as duas equipes, com uma tendência de vitória do Cruzeiro, mas não é uma tendência de vitória grande. Ou seja, você não vai cravar que o resultado é aquele. Um 0-0, por exemplo, é extremamente plausível nesse jogo. Tá? Um 0-0, 1-0 para uma equipe, é extremamente plausível. Qual é o grande cenário que a gente pode entender também? Importância do primeiro gol. O primeiro gol define muita coisa para onde vai o caminho desse jogo. Então, o primeiro gol favorável ao Corinthians, você encontra o Cruzeiro com muita dificuldade em produzir, então, vantagem para o Corinthians. Primeiro gol do Cruzeiro, você encontra o Corinthians com muita dificuldade de produzir esse gol, vantagem para o Cruzeiro. Tá? Vamos a entender o que muda entre a análise de mando de campo e essa análise mais focada no perfil das equipes, ou seja, o Cruzeiro jogando contra equipes próximas ao Corinthians e o Corinthians jogando contra equipes próximas ao Cruzeiro. O que a gente pode entender? Quando
a gente vai analisar o mando de campo e o perfil das equipes, o Cruzeiro jogando contra equipes próximas ao estilo do Corinthians melhora a taxa de conversão para gol, melhora o número de chutes certos a gol, tá? E mantém passe, mantém progressão, basicamente mantém a recuperação, mantém também as velocidades da recuperação, então tudo muito próximo, e aí passa a ter uma queda no bloqueio e na defesa. Então eu melhoro o meu índice ofensivo, pioro o meu índice defensivo. Por quê? Porque essas equipes que estão no pote do Corinthians são equipes, em tese, que jogam mais próximas a equipes de contra-ataque, não necessariamente equipes que fiquem muito com a posse da bola. E nesse cenário que a gente está observando, essas equipes contra-atacam melhor, então conseguem ações de finalização onde você já não tem um bloqueio do adversário, e isso facilita demais, e também, no mesmo sentido, isso dificulta demais a ação dos goleiros. Em contrapartida, ficar com a posse de bola, por vezes, te gera mais situações de finalização e maior chance de conversão para gol, no caso do Cruzeiro, principalmente jogando como visitante, tá? É até melhor nesse cenário do que jogando como mandante, tá? Nesses dois critérios. Quando a gente for analisar o Corinthians, nesse cenário, passa a ter menos progressão, menos passe, mas, de novo, aumenta o número de chutes certos. Você tem uma estabilização da conversão, que não é muito boa em nenhum dos dois cenários, nem do Corinthians nem do Cruzeiro, mas você tem um maior número de chutes certos. Então você joga mais no contra-ataque e atinge um pouco mais a meta, tá? O restante dos índices são relativamente parecidos, tá? Então esse é o cenário que a gente vai ter. Um Corinthians que provavelmente vai ficar jogando mais no contra-ataque, onde o Cruzeiro domine um pouco mais o jogo, mas a discrepância não é tão grande entre as equipes, tá? E esse Cruzeiro, que tem uma dificuldade muito grande de converter para gol, encontra uma equipe que tem uma dificuldade também grande de converter para gol. Então é um jogo de muita emoção, mas muito desperdício. Então você que vai estar assistindo, talvez você sofra pelo excesso de desperdício. E quem fizer o primeiro, larga muito à frente do restante do jogo. E obviamente, fizer o primeiro, mais próximo do final, aí o sucesso tende a ser grande para a equipe que fizer esse primeiro gol. Beleza? Espero muito que vocês curtam esse vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.